Fala galera, bom dia. Hoje é terça-feira e ontem, no vídeo de ontem, como vocês viram, eu fiz uma mudança para o meu novo apartamento e estava extremamente cansado, então foi um vídeo simples. Porém hoje, no vídeo de hoje, eu vou tentar passar um conteúdo top aí para vocês. Eu tenho que ir lá no apartamento ainda terminar de arrumar lá as coisas no meu setup, tenho que organizar a internet lá, mandar instalar a internet, né? E é basicamente isso. Hoje é terça-feira, 8h30 da manhã, eu começo a operar às 9 horas. Às 9h30 tem notícia, então provavelmente eu só vou operar depois das 9h30, depois que o mercado já der a volatilidade da notícia, né, e se estabilizar. Então é basicamente isso, rapaziada. Vamos acompanhando como que vai ser o vídeo de hoje e bora que bora. Aí galera, cafezão, pão de queijo, minha namorada fez. Ela tá trabalhando no home office hoje. Enfim, ó o Fuscão aí. Bora tomar um cafezão agora. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Galera, agora são 12h11 e eu tava aqui editando o vídeo de ontem, deu só o vídeo ali registrando a mudança e tudo mais. E aqui, olha o que a gente tem, operaçãozinha pagando 900 doll, 1000 doll, é isso aí, o alvo tá lá em 1700. Ou bate no alvo ou fico chupando o dedo, bora que bora. Rapaziada, minha namorada preparou o almoço aí, ó. Que delícia, hein? Bora almoçar. A hora da sobremesa. A sobremesa de hoje vai ser cookies. A gente gosta muito desse. E olha o solzão que tá, rapaziada. Que dia lindo, hein? Então, pessoal, essa é a hora que eu movo a operação pro break-even, né? No caso, deixa eu pegar o pincel aqui. Eu falei pra vocês que quando eu abro a operação, eu espero o preço fazer a expansão, fazer a correção e uma nova expansão, fazendo a quebra, tá? E, consequentemente, a tendência é o quê? Ele fazer uma nova correção e fazer uma nova expansão e bater no alvo. Se ele voltar aqui para cima, é porque ele vai de fato reverter a tendência, tá? Então, ao invés de fazer retração e expansão, ele vai fazer de fato uma nova expansão, retração e expansão. Vai inverter a tendência para alta, entendeu? Então, esse é o motivo do que eu espero, tá? Essas questões antes de botar no break-even. Então, agora que ele fez de fato o rompimento da estrutura, é normal que ele faça uma correção, só que essa correção não deve passar desse topo. Por isso que eu já protejo aqui, e se passar do topo, eu não perco, né, capital e protejo o meu dinheiro.
Então é basicamente isso. Então agora no momento eu vou botar a operação no break-even e deixar rolar ou take, né? Ou take ou break-even. E é isso. Foco no plano sempre e o que importa no final do dia é seguir o trading plano. Bora que bora. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Aí, rapaziada, é nessa hora que muita gente fica ansioso, ó. Tá beijando o take, sambando na frente do take. E agora muita gente pensaria no quê? Vou fechar, vou fechar, vou fechar. E isso, consequentemente, causa a médio e longo prazo ansiedade, entendeu? Aí, cada vez mais você vai querer fechar a operação mais curto, quando estiver batendo lucrinho. E é só deixar, entendeu? Pegou no take, takezão, dia de ganho hoje. E é isso, rapaziada, confie no plano e não tem nada além disso, nada de milagre, é apenas fazer o que tem que ser feito. Olha que queda, rapaziada, hoje o dia foi extremamente direcional. Deixa eu puxar o zoom aqui pra vocês verem. Olha isso, cara, a gente surfou um movimento muito magnífico, ó, entendeu? Ó, expansão, retração, beleza, nova retração, botei no break-even e, cara, só foco no plano, só siga o que tem que ser seguido dia após dia, que o resultado é inevitável, que vai dar certo. Bora pra cima. Salve, salve, rapaziada. Todos tenham uma ótima semana. Galera, eu tô indo ali no apartamento, no meu novo apartamento, né? Eu preciso fazer algumas coisas, preciso parafusar um negócio ali, preciso fazer a troca de titularidade, passar a luz, né, pro meu nome, a energia. E, rapaziada, eu fiquei mexendo com essas coisas de mudança, cara, e eu tenho renite. Eu não posso, tipo, brincar com cachorro peludo, enfim, cheio de frescura, né? E daí eu tava resolvendo essas coisas da mudança, cara, mexendo com pó e tal. Hoje eu tô espirrando o dia todo, rapaziada, o dia todo. Cê é louco. Tô indo com o carro do meu sogro, né, ali. E o Fuscão tá na garagem, eu quero dar um banho, lavar o Fusca, rapaziada. Tô agoniado, o carro tá sujo, mano. Tô levando uma furadeira, uma parafusadeira do meu sogro ali, ó. Tô levando a mochila com o notebook também. Já vou fazer um cafezão lá, sentar lá na varanda e responder uns comentários de vocês. Mais tarde eu venho e passo o racional, né, o contexto do motivo da operação, mas basicamente eu já venho falando dessa operação há dias aqui no canal. Para quem tá acompanhando, para quem é seguidor fiel aí, já sabe. No SDJPY, o preço foi capturar a liquidez lá do diário e eu já tinha falado dessa movimentação há dias atrás, semanas, tá? Então hoje realmente eu tive a paciência de aguardar o momento certo e no momento certo eu entrei e consequentemente o resultado veio, tá? Mas enfim, depois eu passo aí pra vocês o contexto e tudo mais. Tô indo aqui no apartamento novo agora. E bora pra cima, rapaziada. Vou chegar ali. Agora são 2 horas da tarde, 2h30, não sei. Vou fazer um cafezão e vou resolver as coisas ali. E depois eu venho pra gravar mais pra vocês. Bora pra cima. Honda Fit já tá aqui no novo apartamento. E o Fusca tá lá na casa do meu sogro, da minha namorada, né, ainda. Mas é rapidinho pra trazer pra cá. Eu queria mesmo achar alguém aqui pra lavar. Uma lavação de confiança pra mandar lavar o Fusca. Nossa, rapaziada, aquele carro lavadinho, rapaziada, é muito lindo, vocês não tem noção. Agora ele tá sujo, nossa, faz muito tempo que eu não lavo. A última vez que eu lavei, eu registrei aqui no canal. Eu fui pra um evento em Balneário Camboriú de carro, né? Daí eu lavei, mas faz tempo. Então, bora que bora.
Então, pessoal, já tô aqui no meu apartamento novo. Ó. Cara, eu tô espirrando um monte, velho. Tô agoniado. Mas olha isso. Você tá pisão aí, ó. Só falta montar. Ó a vista que eu vou ter agora. Tá meus quadros aqui. A minha carteira de trabalho, rapaziada. Tempo que eu era CLT. Você é louco, dá até medo de chegar perto disso. Enfim. Ó a vista. Coisa linda, hein? Você é louco, operar aqui, ó. Com essa vistinha aqui, ó. Ali nessa empresa, às vezes, posa helicóptero. A hora que eu tiver batendo um takezão bonitão assim na tela, filmar o helicóptero saindo. Coisa linda, hein? Bora que bora. Tem essas luminárias aqui, ó. Elas acendem. Então, rapaziada, eu vou montar o PCzão aí. Eu vou deixar uma time-lapse pra vocês verem. Tipo, vou deixar o celular gravando. E daí, enquanto eu monto aí. Então, bora que bora. Eu guardei os parafusos nessa bolinha, ó. E agora eu vou tirar para parafusar o monitor. E é isso aí. Aí, ó, rapaziada, todos os parafusos aqui, ó, colados. Muito top e prático, recomendo. Esses daqui são o parafuso do monitor maior, né, que é um monitor de 29 polegadas ultrawide. Agora eu vou parafusar ele ali no suporte. Essa daqui é a parafusadeira. Bora que bora. Então, rapaziada, eu tô com 4% de bateria, meu celular tá travando. Então, eu ia deixar em time-lapse, mas eu não vou conseguir deixar. Enfim, vou dar um grau aqui no PC, vou terminar de montar ele. Vou deixar meu celular carregando aqui do lado. Aqui pra esse canto, eu comprei um guarda-roupa, uma cômodazinha. Ela vem até aqui, mais ou menos, nessa altura. Vai chegar semana que vem. Enfim, eu vou deixar meu celular carregando ali, vou montar o PC e quando tiver montado eu venho e atualizo vocês. Mas então fiquem com o antes e depois eu vou gravar o depois. Valeu, bora pra cima. Rapaziada, a base do PC vai ficar mais ou menos assim, tá? Já montei ali a CPU, né, e os monitores. O motivo do porquê eu boto aqui no canto vai ser porque eu vou botar o notebook aqui, né? Entendeu? Porque se eu botasse a caixa desse lado aqui, o notebook ia meio que ficar escondido aqui. Aí assim eu consigo deixar CPU, os monitores, notebook ali e fica ocupando 100% da mesa. Fica bom, entendeu? Cara, eu achei que ficou bom. Depois eu posso mudar também, não tem problema nenhum, né? E é basicamente isso. O da hora, rapaziada, tem essas luzes aqui, ó. E eu vou fechar a persiana aqui, ó, pra vocês verem como que fica o quarto quando fecha a persiana. Ó, rapaziada, e daí quando fecha a persiana, dá pra acender só essas luzes aqui, ó, à noite. Fica muito lindo, rapaziada. Nossa, olha isso, cara. Mas claro, a hora que eu tiver tudo 100% ajeitadinho, eu também posso trocar o foco aqui, né? E botar um foco de RGB, entendeu? Daí eu posso deixar a luz colorida, eu vou botar a fita LED por trás da mesa, vai ficar top, rapaziada. Melhor setup que eu já tive, bora que bora. Canto oficialmente montado, galera. A única coisa que vai faltar é quinta-feira que eles vêm instalar a internet. Então hoje é terça, aí tem mais amanhã e quinta-feira eu vou estar oficialmente trabalhando daqui, operando daqui. Então vão acompanhando e olha como é que ficou agora. Aí, ó, rapaziada, esse é o novo canto operacional com essa vista top, top, né? Aqui basicamente
padrão, mesmo que eu já venho mostrando aqui no canal, né? Eu uso um celular antigo como webcam, beleza? Um celular que eu já tive. Hoje ele só tá na função de ser a minha webcam. Notebook, tá? Tela principal 29 polegadas ultra wide, tela na vertical. A segunda tela 26 polegadas ultra wide e a CPU padrão. E esse basicamente é o setupzão, rapaziada. Bora que bora. Aí o que falta mais, né? É botar as fitas de LED e basicamente é isso. Aí vim instalar a internet. Mas olha o novo setup. Cê é louco. Da hora demais, né, galera? Agora é 4 horas, como vocês podem ver, ó, tô sem internet aqui. Eu tô conectado no notebook, só pelo notebook, pelo meu celular que tá roteando. Mas enfim, 4 horas da tarde, vou ali tomar um cafezão agora, tá? Fazer um cafezão. E basicamente é isso, rapaziada. Eu vou voltar pra casa da minha namorada ali agora, porque não tem mais muito o que fazer aqui. Sem internet não dá pra fazer nada. Só vim montar o PCzão mesmo e ajustar algumas coisinhas. Também eu vou pegar um negocinho ali pra passar a luz pro meu nome. E vou tomar um cafezão, então vão acompanhando. Então, rapaziada, tô aqui tomando um cafezão, tá? Tava respondendo alguns comentários ali no YouTube. Pra quem não sabe, todo dia eu respondo os comentários. Todo dia eu tô interagindo aí com vocês no comentário. Assim que o vídeo sai, eu já tô lá respondendo. Todo de vídeos anteriores eu tô respondendo. Então é basicamente isso, rapaziada. Hoje eu vim aqui, mas não tem muito o que fazer porque não tem internet. Então eu tenho que ficar roteando a internet do celular, né? E logo vai acabar a minha internet do celular. Eu roteei pro PC ali, roteei pro notebook. Enfim, é basicamente isso. Olha a vistona aqui, rapaziada. Você é louco, cara. Não me canso dessa vista. Muito top, rapaziada. Pra quem não sabe, antes eu morava na praia, né? Morava em Itapema até ontem. Só que o apartamento que eu morava, galera, tipo, não compensa, sabe? Tipo, é um apartamento na beira da praia, né? Beira-mar, só que, cara, fechado. Tipo, não tem vista. Era tudo parede. Quem me acompanha mais tempo aí já sabe. Tudo parede. Não tinha vista pra nada, não pegava um sol, não pegava um vento. Cara, esse apartamento que eu me mudei agora, eu vou ficar aqui morando, fiz um contrato anual de aluguel, né? Cara, muito top, tá? Muito top. Todos os cantos da casa, tu tem uma vista 360 da cidade toda. Isso é muito incrível. Isso é muito importante, porque eu gosto muito de vista. O que eu olho no apartamento? Eu olho a vista que ele tem, e eu olho se ele entra sol e se ele é ventoso, assim, se é um clima bom, né? Então esse aqui, cara, casou certinho. Enfim, né? Agora eu já resolvi o que eu tinha pra resolver aqui, que era montar o PC e passar a luz pro meu nome. Tava respondendo aqui uns comentários, né? Ó. E também agora eu vou ir passar na padaria, comprar algo pra levar ali pra casa do meu sogro, pra minha namorada comer. E é isso aí, comprar um sorvete pra minha namorada e bora pra cima. Vão acompanhando o resto do dia aí. E à noite eu venho e passo o contexto pra vocês da operação que eu peguei hoje, beleza? Mas essa operação eu já tô falando sobre ela, ó, há dias, rapaziada. Beleza? Então, é isso. Tomar um cafezão aqui, terminar o café e partiu casa da minha namorada de novo. Hoje a minha namorada tá trabalhando de home office, né? Então, tipo, não tinha como ela trabalhar aqui em casa por conta que não tem internet aqui. Aí lá na casa dela tem internet. Até eu mesmo, a operação hoje eu tive que operar de lá porque aqui não tem internet. Só apenas o roteador do meu celular, né? Ficar roteando o meu 4G pro notebook. Mas logo acaba a minha internet também. Então, basicamente isso. Como ele só vem instalar a internet quinta-feira aqui, não tem muito o que eu fazer, entendeu? Tipo, não tem nada pra mim fazer sem internet. Só se eu ficar roteando do celular, mas não compensa, entendeu? Compensa ficar ali na casa da minha namorada, operando até quinta-feira. E depois, de fato, eu venho aqui e começo a operar ali no meu PC, né? Então, é basicamente isso. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar tudo registrado aí pra vocês, como já tem mais de 155 dias, mais de 160 dias, tudo registrado aí pra vocês. E depois eu vou descer ali na garagem e mostrar o brinquedinho que tem ali na garagem pra vocês. Então, rapaziada, eu tô indo pra casa da minha namorada, só que antes, olha o brinquedinho que tem aqui na garagem. Coisa linda, hein? Porsche 911
turbo. Vou filmar a traseira dela pra vocês verem. 2023. Esse carro é doido demais, velho. Esse carro não tem base, rapaziada. Não tem base. Parece um sapão. O negócio é largo. Coisa linda, hein? Turbona. Essa cor dela tá muito magnífica. Ó. Da hora, né, velho? Só pessoalmente mesmo pra conseguir explicar o quão top é esse carro. Por vídeo não tem como passar a sensação. Mas um dia a gente chega, hein, rapaziada? Bora que bora, é totalmente possível. Ela é roda de cubo rápido, né? Um parafuso só. Tô indo lá, rapaziada, na casa da minha namorada. E depois, quinta-feira, acho que eu vou trazer o Fusca aí, né? E depois já vou ficar aí por causa da internet. Vou encostar o Fuscão do lado da 911. Vai ficar 911 pai e o Fuscão filho. Que falam que o Fusca é uma mini Porsche, né? É isso aí, galera. Bora que bora. Eu vou ali pegar um sorvete pra minha namorada e uns negócios pro meu sogro comer na padaria. É isso aí, bora que bora, bora que bora. Todo dia aí mostrando a realidade da vida de um trader. E aquele cara, no vídeo de ontem eu mostrei, aquele cara não tem só essa 911, ele tem uma Range Rover Sport, né, que é 1 milha. Tem mais uma BMW X1, que deve ser uns 400 conto. E cara, doideira, né? Um dia nós chega, é totalmente possível, rapaziada. Se ele conseguiu, por que que eu não vou conseguir, né? A gente tem que pensar assim. Então, bora pra cima. Tô chegando aqui, vou chegar na padaria. E rapaziada, tipo assim, cara, vocês podem ver que não muda nada dos dias que eu levo stop, dos dias que eu saio no break-even, dos dias que não tem operação. A única coisa que influencia é eu seguir o meu trading plan. E é isso que eu quero que vocês fixem na mente de vocês, cara. Não tem como controlar o que o mercado vai fazer, não tem como controlar o mercado financeiro. A única coisa que a gente controla, galera, é as nossas atitudes. E quais atitudes são as atitudes certas, rapaziada? É seguir o trading plan, seguir regras. É literalmente o que eu passo pra vocês todo santo dia aqui no canal. Eu só sigo regras, eu não tô feliz pelo resultado financeiro. Cara, beleza, dinheiro no bolso é legal, só que, cara, eu tô feliz porque eu segui regras. Eu movi o break-even quando tinha que mover, eu entrei e saí quando tinha que entrar e sair devido ao meu trading plan. Então, cara, você pode ver que no vídeo que eu levei stop, ou vídeo que eu levei 0 a 0, eu fiz absolutamente as mesmas coisas, nada muda. Então, galera, eu tô saindo aqui da padaria agora. Peguei o negócio pro meu sogro comer e peguei um chocomenta pra minha namorada. Ela ama esse sorvete aqui, chocomenta. Rapaz, eu cacei esse sorvete, hein? Eu tirei todos os sorvetes do freezer, porque nessa padaria aqui sempre tem, né? E a minha namorada gosta bastante, é o sorvete preferido dela. Daí eu tirei todos os sorvetes do freezer, cara, porque não tinha no topo. O salgado que eu peguei era o último salgado, o sorvete que eu peguei era o último sorvete. Se eu tivesse vindo 5 minutos depois, não teria pego nada disso. Bora pra cima! Hoje tá um dia muito bonito aqui, rapaziada. Muito lindo mesmo, olha o céu, cara. Não tem uma nuvem, azulzão. Bora pra casa da minha gata. Gostou? Muito. Acabei de programar o vídeo de ontem, galera. Foi esse daqui, ó. A frequência que você vibra define seu sucesso. Enfim, o vídeo de ontem. Rapaziada, agora são 7 horas da noite. O videozão acabou de sair. Porém, agora, eu e minha namorada vamos no mercado ali comprar uns pão, uns negócios pra fazer. Ela vai fazer janta, na verdade. Olha a chave do Fuscão aí. Bonita, né? Nossa, rapaziada, eu acho essa chave muito linda, cara. Os detalhes, olha isso. Olha os detalhes. É tipo colmeia, né? Estamos indo no mercado comprar comida. Quer dizer, comida não. Comprar as receitas. Não. Como é que é? Ingrediente, né? Os ingredientes, porque ela vai fazer janta. Ela vai fazer um macarrão muito doido, muito gostoso, que eu gosto demais. Então vão acompanhando a receitinha da noite. Bora pra cima. Vou pegar uma bolacha. Essa daqui a gente é viciado. É isso aí. Bora pegar mais uns negocinhos.
Então, galera, acabamos de chegar. Eu já vou tomar um banho enquanto a minha namorada prepara a janta. Depois eu venho passar o contexto da operação de hoje pra vocês. Venham ler os comentários do vídeo de ontem que acabou de sair. Já são 7 horas, quase 7h30, na verdade. Galera, agora é 8h30 da noite, eu já tomei um banho, tá? Agora eu tô aqui respondendo os comentários de vocês. Só que eu vou parar de responder um minutinho ali porque eu vou jantar. Minha namorada preparou a janta ali. Então, vamos ver o que ela preparou ali pra nós. Olha aí, rapaziada. Macarrãozada. Bora que bora. Acabamos de comer, agora a sobremesa. A bolachinha de sempre. Balduco. Essa bolacha viciante, rapaziada. Recomendei. Dá um oi pro pessoal, Ravena. Essa aí é a Ravena, galera. Vocês já conhecem, né? Olha o jeito que ela senta. Parece uma pessoa. Ela tem 2 anos. 2 aninhos. Olha a correntona dela. Correntona de rapper. De trapper. Linda. E aí o Fuscão, ó. O Fuscão tá sujo. A Ravena e o Fuscão. Fuscão e Ravena. Bora que bora. Agora são 10h30 da noite. Vou começar a passar o contexto da operação de hoje, tá? Já preparei aqui a webcam. Eu vou passar pelo computador mesmo, né? Pelo notebook, gravando a minha tela, beleza? Mas antes, pessoal, eu quero dar um pequeno aviso aí. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre peguei conta premium com aquele gringo. A conta premium custa $67 e o gringo vende por $10 a mesma conta. Ele pega os testes gratuitos e só passa pra frente, né? Enfim, eu pego mais de 1 ano já e muita gente aí no canal pegava a conta com ele também. Só que agora, aparentemente, as contas foram desativadas e ele não tá respondendo. Inclusive, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, pessoal, contato do gringo. Dia 8 de setembro eu mandei essa mensagem pra ele que a minha conta tinha sido desativada, né? Só tô tampando as informações. Aí ele falou pra esperar um pouco e ativou novamente. Daí eu falei que funcionou, porque realmente funcionou, né? Aí hoje eu mandei essa mensagem pra ele de novo, ó. Hello, minha conta foi desativada e tal. E até agora, ó, como vocês podem ver, mandei às 9h30 da manhã mensagem pra ele. Até agora nada. E geralmente ele não demora tanto pra responder. Então agora tem 2 situações. Ou realmente o gringo não vai mais vender as contas, ou aconteceu alguma coisa com ele, ou o TradingView descobriu, né? Porque isso de fato é ilegal, eu acredito. Mas, cara, enfim, de qualquer forma, eu também não tô mais com acesso às contas. Se ele não me responder amanhã ou depois de amanhã, talvez eu vou comprar o plano premium mesmo do próprio TradingView, né? Porque eu não conheço mais ninguém que faz esse esquema. Então é basicamente isso, rapaziada. Então bora ali pro gráfico. Então, pessoal, bora pra tela do PC, tá? Vou explicar todo o contexto da minha entrada. A câmera, tá? Eu tô usando aquele meu celular como webcam, então ela tá posicionada aqui, beleza? Só que ela tá posicionada no monitor. O monitor... Espera aí que eu vou gravar pra vocês verem como que tá. Olha aqui, rapaziada, tá assim, ó. Aqui tá a gravação, né? Aqui tá a câmera, ó. Quando eu aponto o dedo tá aqui. E aqui é a tela onde eu vou passar um contexto gráfico para vocês. Esse é meu setup de viagem, né? É o setup que a minha namorada trabalha de home office também. Então, bora pra tela do PC. Então, galera, o webcam tá aqui, porém eu vou olhar aqui pra tela do PC. Quando eu quiser falar algo, eu olho pra câmera, beleza? Então, vamos lá. Essa daqui foi a operaçãozinha de hoje, galera. Como vocês podem ver, clean, 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 beleza? Hoje foi um dia muito direcional. Vocês podem ver nitidamente quando que é um dia que tá lateralizado, acumulando liquidez, e quando que é um dia direcional que a gente consegue surfar boas oportunidades. Um dia direcional, geralmente ele inicia a sessão, tá? E já vai para um lado. Um dia que fica lateral acumulando liquidez, ele de fato inicia a sessão e fica para cima e para baixo. E quando a gente puxa o zoom, é só um dia lateral, como eu já venho registrando alguns dias atrás para vocês, beleza? Então, primeira coisa, eu opero das 9 até as 14. Quem me acompanha aí há mais tempo já sabe de literalmente tudo que eu faço, né? Então, é basicamente isso, eu tô explicando para quem começou a me acompanhar recentemente. Então, o que acontece antes das 9 horas da manhã, eu não dou bola, né, na questão de tomar alguma decisão. Eu só uso o que acontece antes para coletar as informações. Então, quem me acompanha aí mais tempo já sabe, é a frase que eu sempre falo, o mercado ele te conta as histórias para você juntar o contexto e tomar alguma decisão. Então, você vê o gráfico em branco, é a mesma coisa de ter uma tarefa na escola para fazer. Uma redação, por exemplo. Você recebe a folha em branco, tem que criar as histórias, os contextos, as linhas,
as vírgulas, os pontos de exclamação, até chegar no ponto final, que é, de fato, se aplicando no trade, é a sua decisão de comprar ou de vender e abrir uma operação, né? Então, o que acontece antes das 9 horas eu só uso para criar contexto gráfico, e o que acontece depois das 2 horas eu também só uso para criar contexto gráfico para o próximo dia. Então, o meu foco operacional, onde eu literalmente decido ali as minhas decisões, as minhas atitudes na sessão operacional, é das 9 até as 14 horas, das 2 horas da tarde. Deu 2 horas da tarde, para quem me acompanha há mais tempo já sabe, cara. Eu literalmente, deu 2 horas em ponto, eu clico no X para fechar o navegador. Então, quem me conhece sabe que eu faço isso, e consequentemente, isso é uma atitude de um trader lucrativo e consistente, beleza? Então, bora começar aqui. Eu vou limpar o meu gráfico e mostrar para vocês o que que eu vi hoje de manhã quando eu cheguei no gráfico, beleza? Primeira coisa, galera, quem me acompanha há mais tempo aí, né, já sabe que eu utilizo 3 telas, porque eu utilizo o TradingView pago, né, que é o TradingView Premium, e me permite ter 3 telas. Porém, eu tô sem o TradingView Premium agora, eu tô com o padrão, né, e eu não consigo abrir mais de 2, 3 telas, entendeu? Então eu vou começar do jeito mais raiz mesmo, só com uma tela, fechou? Então bora que bora. Então vamos começar a criar o contexto do gráfico, galera. Eu não sei se a minha webcam tá muito grande aqui. Se for, eu vou melhorando conforme o passar do tempo, né? Vou dando os feedbacks aí no comentário. Mas enfim, bora começar. Eu sempre começo analisando os tempos gráficos maiores e vou descendo para os tempos gráficos menores para mim tomar um contexto, tá? Ter um contexto do que o mercado está tentando me mostrar, quais as probabilidades de tal movimentação acontecer, porque quem sabe aí, que me acompanha mais tempo também sabe que o mercado se resume a matemática e probabilidade e nada além disso, tá? Então, são apenas probabilidades de certas movimentações acontecerem baseadas em informações que o próprio mercado dá, entendeu? Não tem nada além disso, entendeu? Então, vamos criar o contexto aqui. Eu trabalho com estruturas e fluxos de mercado, então eu consigo identificar qual que é a tendência do preço, se o mercado está mais vendedor ou mais comprador no momento atual, tá? Eu não pego informações de lá de 1999, não. Eu pego informações mais atuais e, de fato, vou seguindo o fluxo do preço. Eu não tento adivinhar fundos, né? No caso, eu não tento. Quando o gráfico estava aqui, eu não estava tentando adivinhar uma compra aqui. Não, eu estava vendendo, 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 fui estopado na venda e de fato eu começo a comprar, 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 comprar. Fui estopado na compra, começo a vender, vender, vender. Fui estopado na venda e assim eu consigo seguir o fluxo do mercado e estar sempre acompanhando as maiores movimentações de alta probabilidade. Quais que são os pontos negativos? São períodos que de fato o mercado está lateral, como foi aí que eu registrei para vocês. Depois eu vou mostrar no diário de trade também. Então, consequentemente, quando o mercado está lateral, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então eu estou comprando, tô vendendo, tô comprando, só que com base nos contextos gráficos, eu consigo identificar quando que é um bom período para abrir uma operação e quando não é, entendeu? Então eu consigo me safar dos períodos ruins que é o mercado lateral, entendeu? Por isso que eu tenho uma taxa de acerto muito boa. No gráfico diário, a gente pode enxergar nitidamente que o gráfico fez o quê? Uma expansão. E qual que era o momento atual do gráfico? Retração, ou seja, o gráfico já fez o que ele tinha que fazer, que é o quê? Uma retração até os 50%. Entendeu? Então, ó, aqui, qual que é o 50% do preço? É aqui, sabendo que naturalmente o gráfico tende a voltar nos 50% e depois, para continuar o fluxo dele, o que que ele já fez? Ele voltou nos 50% e agora o que que ele tem que fazer? Ele tem que vir buscar esse fundo. Não é que ele tem que, são as probabilidades devido às informações que a gente tem. Então, se a gente sabe que o mercado está num fluxo de baixa, ele faz expansão, retração e continua a expansão após atingir os 50%, né, do preço ou até mais, entendeu? Mas não importa, o que importa é o que o mercado de fato fez, não importa, a gente não fica prevendo, a gente reage às informações. Então, no diário, a gente tinha a seguinte coisa: expansão, um fluxo de baixa, retração, bateu nos 50% do preço, vamos marcar aqui, e de fato o momento atual era expansão novamente, ou seja, venda, entendeu? Venda. E o que que a gente pode agregar mais contextos para o gráfico para a gente ter de fato ideias mais consolidadas, né? Então a gente sabe que o gráfico estava no momento de venda, com o alvo aqui embaixo para continuar o fluxo, tá? E aqui no diário, o que que a gente tem nos pequenos detalhes? A gente tem um Fair Value Gap de venda, ou seja,
o preço está vendedor, e quando o preço está vendedor, qual que é o alvo dele? É o fundo mais próximo para capturar uma liquidez. Ou seja, de fato, o gráfico faz essa movimentação aqui, tá? Não consegue continuar, tá? E de fato nos mostra que os vendedores estão mais fortes. A gente até pode olhar por aqui, ó. Ele levou 4 dias para subir, tá? 4 dias para chegar até aqui, e em um dia ele devolveu tudo. Ou seja, os vendedores estão claramente mais fortes que os compradores, entendeu? Então a gente busca operações de venda, tá? Só que alguns períodos ruins que eu passei nesses últimos dias, que eu registrei absolutamente tudo para vocês, foi esse período de lateralização aqui, ó. Mas tá, cara, todo santo dia, tá tudo registrado aí pra vocês, desde que o gráfico tava aqui, 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 literalmente todas as minhas atitudes, as minhas decisões nesse período de acumulação do mercado, fechou? Mas desde semanas atrás, eu já tinha esse Fair Value Gap no SDJPY marcado e havia registrado para vocês, galera, esse Fair Value Gap vai ser responsável por jogar o preço aqui para baixo. Tendo esse contexto aqui do diário, eu deixei o Fair Value Gap marcado, entendeu? E daí eu falei o quê? Galera, eu não considero o rompimento do Fair Value Gap com o pavio, eu só considero com o corpo. Porque quando ele de fato passa o Fair Value Gap com o pavio, eu considero que ele apenas foi capturar liquidez para pegar mais combustível para fazer uma movimentação depois, né? E foi o que ele fez, ó. Tinha esse Fair Value Gap aqui, ele veio, deixou um pavio, rompeu com um próximo pavio, capturou liquidez. Deixou o pavio, rompeu com o próximo pavio e capturou liquidez. Consequentemente, pegou o combustível para vir buscar o fundo que eu tinha marcado. Cara, semanas atrás eu já tinha previsto essa movimentação, entendeu? E, cara, não é previsão, é reação, entendeu? Reação ao quê? Reação às informações que eu tinha, entendeu? Fair Value Gap, os vendedores estão mais fortes, o fluxo do diário é de venda, entendeu? É tudo informação que aumenta a probabilidade de uma movimentação acontecer, entendeu? E é basicamente isso. Então a gente pode notar o que aqui? Diário, venda, né? Diário, venda. Então, de fato, meu trading plan é sempre ter contexto gráfico antes da minha tomada de decisão, tá? Claro, vocês já sabem aí que me acompanha há mais tempo, tudo que eu faço, enfim, tudo que eu sigo, né? O diário estava vendedor e daí eu começo a baixar os tempos gráficos. Qual que era o alvo do diário? Era esse fundo aqui, entendeu? Era porque a estrutura estava assim, ó, entendeu? A estrutura estava assim. Então, aqui era um topo, aqui era um topo, aqui era um fundo, aqui era um topo. E daí, se o fluxo está de baixa, a gente procura o fundo mais baixo, que era esse daqui como liquidez, entendeu? Então, tracei ali como alvo, ó, essa linha azul era o meu alvo, né, de liquidez, porque todo topo e fundo é liquidez. Se o mercado está numa tendência de alta, ele cria topos e vai ali, faz a retração, e depois esse topo vai servir como liquidez, entendeu? Capturou. Daí ele faz uma nova retração, cria um novo topo, e daí o topo serve como liquidez, capturou, e vice-versa se o preço está de fato vendedor. Os fundos servem como liquidez, entendeu? Então, o contexto do diário a gente já teve aqui, tá? Que foi o quê? Venda, Fair Value Gap, enfim, todos os contextos que eu expliquei para vocês. Então, de fato, agora eu desço o tempo gráfico e vou criando contextos em outros tempos gráficos até chegar na decisão final, que é o meu tempo gráfico de entrada, que é os 5 minutos e o 15 minutos, beleza? Então, aqui numa hora, galera, a gente já tem um contexto gráfico do diário. Aqui numa hora, o que que eu faço? Eu marco minha sessão operacional. Qual que é a minha sessão operacional? Tá? É das 9 até as 2 horas da tarde. Então, eu só vou me importar com o que o gráfico fez antes para pegar contexto gráfico e a decisão que eu vou tomar durante a minha sessão operacional. Então, pessoal, como eu estou sem o TradingView Premium, tá? Eu não consigo voltar ao replay, mas o que que eu posso fazer aqui? Quando eu iniciei a sessão operacional, tá? Eu vou botar aqui no canto da tela, aqui, ó, o início da sessão operacional. Eu tinha literalmente essas informações aqui, tá? Do H1. Então, o que que eu tinha aqui nitidamente no gráfico? Cara, eu tinha uma captura de liquidez aqui em cima, tá? Eu vou botar aqui liquidez do H1. Eu tinha um fluxo de baixa, então o H1 começou fazendo um fluxo de baixa, beleza? Então eu vou
criando contexto gráfico, rapaziada. É assim que é o meu operacional, é assim que eu já venho registrando há mais de 160 dias para vocês, e de fato o que eu vivo é isso. Então, o que que eu tinha aqui? Cara, nitidamente um fluxo de baixa. Se o fluxo está de baixa, o que que eu vou fazer? Eu vou querer comprar? Não, eu apenas vou acompanhar o fluxo. Então, nesse momento aqui, era a informação mais recente que eu tinha do H1, tá? Que era o quê? Uma pernada do fluxo de baixa, que era uma pernada de expansão, depois vinha a pernada de retração, tá? Para futuramente a probabilidade era que uma pernada de expansão de queda fosse acontecer, tá? Então, o gráfico estava literalmente fazendo essa movimentação aqui e eu tinha qual a informação? Eu tinha a informação que o gráfico estava nesse momento aqui, ó, nesse momento aqui, e depois ele iria fazer a retração e depois ele tinha probabilidade de continuar a pernada de expansão, fazer essa movimentação aqui, que era dentro da minha seção operacional, tá? Então, o que que a gente tinha? A gente tinha o H1 vendedor. Aí você me pergunta, José, como que você sabe qual ponto de interesse o gráfico vai respeitar? Qual região ele vai reagir? Galera, já tá registrado quase todos os dias aí no canal. Eu não sei de nada, eu não sei de nada. A gente tem probabilidade de certa coisa acontecer. Eu não tenho controle se o mercado vai cair ou vai subir. Eu tenho informações que me dão probabilidades de certa movimentação acontecer. Então, eu já expliquei aqui no canal para vocês que eu uso muito essa ferramenta aqui para me basear em quais regiões estão para venda e quais regiões estão para compra, entendeu? Então, eu tinha qual que era o fluxo atual do mercado. Era esse daqui, esse topo aqui, tá? E esse fundo aqui. Então, o gráfico fez essa movimentação aqui, criou um fundo, tá? Ó, vou começar aqui de trás. Ele veio aqui de trás, criou um topo, um fundo, topo. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo. Fundo, que é esse daqui que eu marquei, dele vai criar um topo. Criou um topo, e daí desce e criou um fundo. Então, eu traço do topo ao fundo, entendeu? Consequentemente, ficou nessa posição aqui. Quais lugares eu busco meu ponto de interesse? Sabendo que o preço tende a reagir até os 50% do movimento, eu vou buscar pontos de interesse aonde estão acima dos 50% ou nos 50%. Tudo que acontece aqui para baixo, pessoal, vai ser usado só como liquidez. É a outra pergunta que eu recebo. José, como que tu sabe os melhores pontos de liquidez? É simples, o que está abaixo dos 50%, tá? Deixa eu até marcar aqui para vocês entenderem melhor. O que está aqui abaixo dos 50% numa região de venda, num fluxo de venda, é tudo liquidez. E, consequentemente, deixa eu inverter o gráfico, tudo que está aqui acima, ó, deixa eu até tirar minha câmera aqui, botar aqui para baixo. E, consequentemente, num fluxo de alta, tudo que está aqui acima dos 50% é tudo liquidez para o gráfico capturar depois e continuar a tendência, entendeu? Então, cara, é basicamente isso, é simples, 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 só que é o que funciona, galera, entendeu? Então, com base nesse contexto, então, rapaziada, eu voltei, vocês podem ver que a câmera até ficou melhor aqui, porque a bateria do meu outro celular acabou e eu tô usando o meu iPhone, que é o principal, né? E vocês podem ver que a qualidade aumentou muito, né? Então, é isso. Eu até me perdi na linha de raciocínio aqui, mas enfim, pessoal. Eu tinha o fluxo de baixa, tá? E eu identifiquei quais as melhores regiões para buscar os meus pontos de interesse. Então, consequentemente, eu começo a buscar tudo que está acima dos 50%. Entendeu? O que que a gente tinha? Cara, a gente tinha esse Fair Value Gap aqui, tá? No H1. A gente tinha, sei lá, se vocês quiserem considerar pavio, cara, você pode traçar 1 milhão de linhas aqui em cima. A gente só vai usar na qual o gráfico realmente reagir e cair, entendeu? E depois que ele reage e cai, a gente diminui o tempo gráfico e procura contextos gráficos nos tempos gráficos menores até tomar uma decisão, entendeu? Nesse caso, eu só vou deixar esse Fair Value Gap marcado aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou jogar esse Fair Value Gap aqui e quando o preço de fato tocar nele, eu faço alguma coisa. Se o gráfico não toca nele, cara, eu não faço nada, porque o meu trading plan é ter o contexto gráfico, marcar as regiões e deixar o gráfico chegar lá. Cada movimentaçãozinha que o gráfico faz pequena, eu não fico, meu Deus, o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço? Não, eu marco as movimentações principais, os pontos de interesse principais e de fato espero o gráfico chegar lá. Se o gráfico chega lá, eu tomo uma decisão. Se o gráfico não chegar lá até as 2 horas da tarde, de fato, cara, eu só fecho o gráfico e volto só no próximo dia e faço literalmente as mesmas coisas todo santo
tanto o dia. Vocês já sabem, já tem mais de 160 vídeos aí no canal, então é basicamente isso. Eu tinha esse ponto de interesse marcado, eu tinha o contexto do diário, tá? Que era a venda, e agora eu tenho o contexto do H1, que é venda também. Então eu vou marcar aqui, ó. Vou adicionando historinhas no gráfico até chegar no meu ponto de entrada. Então H1, venda. Então H1 também está vendedor, e de fato o gráfico foi passando, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Pronto, quando foi 9 horas da manhã, o gráfico tocou aqui, ó. Vocês podem ver nitidamente o gráfico tocou, fechou com um pavio aqui, ó. Então vocês podem olhar o tamanho do pavio que esse gráfico deixou após tocar nessa região. Cara, bem grande, então realmente essa região teve uma importância no gráfico, tá? Então o que que eu faço agora? Eu vou baixar o tempo gráfico e o gráfico vai jogar ali para frente, mas de fato eu vou voltar aonde estava. A gente tinha o quê? A gente tinha o contexto do diário, a gente tinha o contexto do H1, tá? E de fato o gráfico chegou ali, ó, 9 horas da manhã, 9h20 da manhã, o gráfico tocou e deu uma reação no ponto de interesse que a gente estava aguardando, beleza? Então, pessoal, esse daqui é o gráfico de 5 minutos, tá? Então a gente já teve o contexto do diário, a gente já teve o contexto do H1, e agora a gente vai buscar o contexto final, que é o gráfico de tempo gráfico que a gente toma a decisão de entrar ali, que é o gráfico de 15 minutos ou o gráfico de M5, beleza? Então, o H1 estava de baixa, estava na pernada de retração, e consequentemente, para o H1 fazer a retração, o M15 e o M5 tem que entrar num fluxo de alta. Entendeu? Então, ó, o M5, o fluxo de baixa dele estava aqui, ó. Estava aqui e estava no fluxo de baixa. De fato, ele reverteu nesse momento. Então, ele virou um fluxo de alta. O que que a gente espera? A gente espera que todos os tempos gráficos estejam alinhados para o mesmo sentido, para a mesma direção, para tomar alguma decisão, entendeu? Então, consequentemente, a nossa probabilidade da operação da take é mais alta, entendeu? Então, o gráfico de M5 virou para alta aqui, estava de alta. O que que a gente espera? A gente espera que o gráfico de M5 vire para baixa. Então ele tocou num pontinho de interesse e qual que era o fundo mais próximo dele? Então era esse fundo. A gente espera que ele vire esse fundo, quebra esse fundo e de fato vire o fluxo para vendedor, tá? Então tocou no pontinho de interesse. Se ele não fosse virar o gráfico para vendedor, ele simplesmente ia continuar esse fluxo aqui, ó, numa tendência de alta, tá? Ia respeitar aqui e ia subir novamente. Mas não foi o que ele fez, beleza? Ó, o gráfico rompeu o fluxo e, de fato, ele virou um fluxo vendedor. Beleza, pronto. Tá aí. Então, agora o que que a gente faz? A gente tem diário vendedor, a gente tem H1 vendedor e agora a gente tem o M5 vendedor, entendeu? Então, agora eu marco os pontos de interesse que tem no M5, tá? Que no caso foi aqui, ó. Vou até marcar o fluxo do M5 para vocês não se perderem, tá, pessoal? Vai demorar um pouquinho aqui, mas eu vou marcar para ficar melhor visualmente, beleza? Ó, esse era o fluxo de alta do M5 e de fato aqui, quando rompeu esse fundo, ele virou, tá? E o que que a gente pode marcar agora? Cara, a gente pode marcar os pontos de interesse, que tinha quais pontos de interesse? Tinha esse ponto de interesse aqui, tá? Tinha esse Fair Value Gap de ponto de interesse, beleza? E tinha um breaker block. Quem me acompanha aí há mais tempo sabe que eu gosto muito de negociar breaker block. Eu já peguei ótimas oportunidades nesse modelo. Inclusive, viajando, eu já peguei operação pelo celular através do breaker block. Então, cara, é um modelo operacional que eu utilizo muito e gosto muito. Tem uma taxa de acerto bem alta, tá? Então, eu tinha esses pontos de interesse marcados aqui. Qual que o gráfico respeitou? Vocês podem ver nitidamente, o gráfico bateu aqui, ó, vou passar. O gráfico bateu aqui no breaker block, deu o candle de intenção. O que que é um candle de intenção, galera? Muita gente me pergunta aí também, rapaziada, o candle de intenção é um candle que reage na região de ponto de interesse. Então, quando a gente tem uma região que a gente espera que o gráfico bata nessa região, a gente espera o quê? Uma reação, ou seja, o preço toca e faz uma movimentação contrária, entendeu? A gente não quer que o preço passe reto, a gente quer que o preço toque e faz uma movimentação contrária, a favor da operação que a gente quer abrir, entendeu? Se é venda, a gente espera que o gráfico feche negativo, se é compra, a gente espera que o gráfico feche positivo. Quem me acompanha há mais tempo aí, galera, sabe o que eu espero, tá? Mas eu vou falar para os iniciantes. Antigamente, eu operava o quê? Eu tinha o ponto de interesse marcado e já operava quando o preço tocava no ponto de interesse.
O que que acontecia a maioria das vezes? O preço passava reto, tá? E eu conheço pessoas que operam utilizando esse modelo e tiram muito dinheiro do mercado. Então é aquela coisa, cara, cada trader tem o seu perfil operacional. Qual o jeito que eu me adaptei mais? Eu marco a região, espero o gráfico de fato chegar nela, tocar e reagir. No caso, ao candle de intenção, que é um candle que toca na região, que foi esse candle aqui, ó. O candle tocou na região aqui e de fato rejeitou. Ele fechou negativo, entendeu? Então esse é um candle de intenção. Ele deu a intenção do preço após tocar aquela região. Qual que foi a intenção? Venda. Então, cara, a gente já tem todo o contexto alinhado. Diário venda, H1 venda e agora M5 venda. E o último a chave de ouro que eu espero que aumenta a minha probabilidade muito, muito, muito é o candle de intenção no M15 ou no M5. Então, nesse caso aqui, eu tinha 3 pontos de interesse, galera. Eu tinha o Breaker Block, eu tinha Fair Value Gap e eu tinha, de fato, uma oferta. E, cara, eu poderia ter 1 milhão de pontos de interesse aqui. Qual que eu iria negociar? Aqui o gráfico chegasse, tocasse e desse o candle de intenção. Então, por isso que é muito bom o candle de intenção, galera. Às vezes, cara, o stop ele fica um pouco mais caro. Por exemplo, assim, se você fosse abrir a operação direto aqui, ele ia ficar muito pequeno, daria 1 para 5 lá onde foi meu alvo, tá? Então vamos comparar as operações, ó. Aonde eu abri a operação foi aqui, o stop ficaria aqui, consequentemente fica um stop um pouco maior, só que consequentemente eu me livro do preço passar reto na região e me estopar de graça, entendeu? Então, cara, é uma coisa que você tem que pôr na balança. Você quer um stop menor, só que consequentemente às vezes ser sweepado, ou você quer um stop maior, só que consequentemente pegar boas oportunidades que têm uma probabilidade maior. Porque o quê? Eu tenho 1 milhão de pontos de interesse marcado aqui. Se ele não fosse respeitar nesse breaker block, cara, ele ia passar reto e ia respeitar no Fair Value Gap. Se ele não fosse respeitar o Fair Value Gap, ele ia passar reto e ia respeitar o ponto de interesse que é a oferta. Se ele não fosse respeitar a oferta, ele não iria dar o candle de intenção, ia passar reto e ia inverter o fluxo, entendeu? Então, cara, o candle de intenção, pelo menos no meu operacional, na minha vida, foi, cara, uma chave de ouro, assim, entendeu? Então, eu esperei o quê? Todo esse contexto do diário H1, M5, tinha o breaker block, o preço volta e fecha um candle de intenção. Eu abro a operação, tá? Sempre quando o candle fecha, com o stop no topo ou no fundo do candle, dependendo se é compra ou venda, né? E pronto, abri a operação, tá? Operação com alvo sempre de 1 para 3 ou 1 para 5. Ó, operação com alvo de 1 para 3. Operação veio aqui, fez uma expansão, fez uma retração, rompeu, beleza? E depois o que que eu faço? Eu deixo o preço agir, eu deixo o preço trabalhar. Eu não fico, cara, vou mover o stop, vou mover o take. Não, cara, já é tudo definido antes de eu entrar na operação, galera. Entendeu? Eu só tenho uma única regra, que é a que eu utilizo quando eu entro na operação, quando eu clico, que é utilizar o break-even. E pessoal, eu conheço pessoas que utilizam break-even, eu conheço pessoas que utilizam trailing stop, eu conheço pessoas que não utilizam nada disso e todas ganham dinheiro de uma forma diferente. Vocês têm que entender que o mercado não é padronizado. Todas as pessoas têm o seu perfil operacional, têm o seu trading plan e o que importa é cada um seguir o seu trading plan, que o resultado é inevitável. Independente se opera médias móveis, cara, independente do que opera, o importante no final do mês é seguir o trading plan, seguir as regras no dia a dia, entendeu? Então, qual que é a minha regra? Após eu abrir a operação, eu tenho a região de entrada, o gráfico faz uma expansão, continuando o fluxo, faz uma retração, e quando ele faz uma nova quebra do fluxo, que no caso foi aqui, eu pego, após a quebra, e movo o meu stop para o break-even, ou seja, tiro o meu risco da operação, não tenho mais risco, então eu só tenho duas opções, ou o preço me tira no 0 a 0, não ganho nem perco nada, ou o preço me dá um take. Então essas únicas duas opções que eu tenho e as duas opções apenas essas que eu sigo, entendeu? Então eu filmei mais cedo para vocês que eu movi o stop pro 0 a 0, consequentemente eu deixei ali, ó, take de 3R, o gráfico chegou. Então, cara, não tem segredo, vocês podem ver, tá tudo aí, ó. Contexto gráfico, contexto do H1, entendeu? Ó, eu posso até tirar um zoom aqui para vocês verem, galera. Olha aqui, ó. Isso daqui é a pernada do diário. Ó, o diário fez uma pernada de expansão, fez a retração até nos 50%, fechou? Fez a pernada de expansão e aqui era o H1, tá? O que que o H1 fez?
Olha aqui as movimentações que o H1 fez dentro da pernada do diário. Ó, qual que era o momento atual do H1? Era venda, entendeu? E aqui, olha as pernadas que o M5 fez dentro do diário e dentro do H1. Olha aqui, ó, tava num fluxo de baixa, virou o fluxo de alta e depois virou um fluxo de baixa novamente. Entendeu? Então, nesse momento da nossa sessão operacional, vocês podem ver que tinha aqui, ó. Eu vou até marcar com outra cor, tá? Cada uma. Aqui a gente tinha o diário, tá? Diário vendedor, beleza? Dentro da nossa sessão operacional. A gente tinha o quê? O H1 vendedor, tá? Dentro da nossa sessão operacional. E a gente tinha, no momento da nossa operação, o M5 vendedor também. Então, cara, a gente tinha todos os tempos gráficos apontando venda, entendeu? Quando a gente tem isso, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar? Não, vou procurar vendas, entendeu? Então, cara, é literalmente isso, ó. Então a gente, de fato, fecha com chave de ouro o que a gente procura. M5, venda. Então, diário venda, H1 venda, M5 venda. Consequentemente, o que que eu vou fazer? Venda. Tá, então é assim que eu pego boas oportunidades. E galera, é literalmente isso que eu faço todos os dias. Cara, eu procuro literalmente isso. Nada mais, nada menos, nada. Só isso. Todo dia eu chego na frente do gráfico e faço a mesma coisa, galera. Então, vocês podem ver que é literalmente o jogo se resume em seguir as regras no dia a dia. Nesses últimos dias eu peguei um loss no começo do mês, eu peguei 2 break-even semana passada, tá? E essa semana eu peguei um take. O que que foi que eu fiz de diferente na operação que eu levei stop, que eu fiz de diferente nas operações que eu peguei break-even? Absolutamente nada. Eu fiz literalmente essa operação que me deu take, foi o que eu fiz nas outras operações. Só que o mercado é probabilidade, entendeu? Vão ter probabilidades nessas operações de voltar no 0 a 0, de te dar loss e de te dar take também. Só que o que que importa? Quando você leva um loss, você perde um pouquinho assim. Quando você sai no 0 a 0, você não perde nada. Quando você dá um take, você ganha um tanto assim. E, consequentemente, é inevitável o sucesso. A conta sempre vai fechar no médio e longo prazo, rapaziada. Entendam e fixem isso na cabeça de vocês, galera. Então, cara, é basicamente esse foi o contexto da minha operação de hoje, tá? Nada mais, nada menos, todos os tempos gráficos alinhados e, consequentemente, o sucesso é inevitável, beleza? E também, galera, olha, lembram dessa linha azul que eu tinha marcado, que era o alvo do diário? Lá que eu já havia registrado há dias atrás, olha aqui, ó, aonde que foi o meu alvo, o objetivo do preço chegar? Literalmente nesse fundo do diário aqui, ó, que é essa linha azul. Ó, se eu for aqui no tempo gráfico de 5 minutos, o preço rompeu essa linha azul, tocou na linha azul, na verdade, né? Consequentemente, atingiu o alvo. E é isso, galera. Se você junta o contexto gráfico, você entende o que o mercado de fato está falando para você que ele quer fazer, entendeu? Se ele está num fluxo de baixo ou de alta, ele apenas está te mostrando, ó, eu estou nesse fluxo e a probabilidade maior é que eu continue nesse fluxo. E você só reage às informações que ele está te dando, entendeu? Então é basicamente isso, rapaziada. Então vocês podem ver que não tem segredo nenhum, apenas o contexto gráfico, cara. Eu não opero análise fundamentalista, conheço pessoas que operam análise fundamentalista, tá? Eu evito operar em notícias, conheço pessoas que só operam notícias e ambos os lados ganham dinheiro. O que não pode é você falar, ah, só o que eu faço funciona e o que fulano faz não funciona. Não. O que você faz funciona, o que a outra pessoa faz funciona, o que a outra pessoa faz funciona. Pode ter 10 traders operando de 10 formas diferentes. Se todos seguem o trading plan deles rigorosamente no dia a dia, todos vão ganhar dinheiro. Tudo funciona. Então tire essa pira da sua cabeça de ah, só tal coisa funciona. Não. Tudo funciona com gestão e mentalidade, beleza? Até jogar uma moeda para cima com gestão e mentalidade, você vai ganhar dinheiro. 11h30 praticamente, bora registrar essa operaçãozinha aqui, ó, no diário de trade, tá? Então eu vendi nesse ponto, beleza? Carreguei o trade aqui, quando rompeu aqui eu movi pro break-even e consequentemente deixei até o take. O resultado foi esse aqui, $1.732, beleza? Então bora registrar aqui no diário de trade. Então galera, tá literalmente tudo registrado aqui, ó,
no diário de trade da Equity Flow, que vocês já sabem que é o que eu utilizo, né? Então, quinta-feira, dia 4, eu tive essa operação que me deu stop, tá? Foi uma operação onde o fluxo do 5 minutos ou do 15 minutos estava ali invertido para venda também. Consequentemente, eu vendi. Consequentemente, foi um dia que ficou lateral. Ó, no período da sessão, o que ele fez? Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, enfim, ficou um dia lateral. Levei um stop seguindo o trading plan. Na próxima semana, durante essa semana ainda, não teve mais nada que se encaixou no meu trading plan, tá? Na próxima semana, teve uma operação no dia 10, tá? Que se encaixou no meu trading plan. Ó, aqui eu tava utilizando as duas telas, inclusive, olha que coincidência, aqui eu posso mostrar para vocês e provar que eu já venho relatando isso há dias, ó. Antes do dia 10, eu já tinha a movimentação do diário do SDJPY marcada, tá? Ó, vou abrir aqui para vocês verem. O SDJPY diário. Qual que era a marcação que eu tinha? Fair Value Gap de venda, todo esse contexto diário que eu mostrei para vocês. E olha a linha azul ali, ó. Era o alvo que eu tinha, entendeu? Então, o contexto de fato estava vendedor, só que estava lateral. Mas o contexto era o mesmo que da operação de hoje. Então, de fato, eu tive contexto do diário, tive contexto do tempo gráfico menor, da H1, 4 horas, tive contexto dos 5 minutos, do 15 minutos, e tomei a decisão de entrar num candle de intenção, que foi esse candle que fechou negativo aqui. O preço quase me pagou, tá? E me tirou no 0 a 0, entendeu? Ele chegou aqui, beleza? Subiu ali, ó, e me tirou no 0 a 0 aqui. E depois caiu e depois voltou, mas enfim, o resultado foi 0 a 0 e foi uma operação seguindo o trading plan, beleza? Deixa eu coisar aqui, deixar mais escuro para ficar melhor. No dia 11, no Euro GBP, eu tive outro 0 a 0. Vamos passar o contexto aqui rapidinho para vocês verem. Olha aqui, pessoal. O diário do Euro GBP no dia 11 estava num fluxo vendedor, tá, ó. O fluxo inverteu para venda, de fato fez expansão, o momento era correção e o momento da sessão que eu estava era uma pernada de expansão para vir buscar esse fundo. No H1 foi a mesma coisa de hoje, ó, o gráfico respeitou no H1 no Fair Value Gap e lá nos 5 minutos ele estava num fluxo de baixa também. Deu o candle de intenção e depois de fato ele ficou enrolado, quase me pagou e me tirou no break-even. E cara, todas essas operações do mês de setembro, o que eu fiz diferente uma da outra? Literalmente nada. Foi todo seguindo meu trading plan, só que a probabilidade não foi ao meu favor, entendeu? Então, quando a probabilidade não vai ao meu favor, eu perco pouco. Quando ela vai, eu ganho muito. Então, o jogo se resume a isso: seguir regras, seguir o seu trading plan. Então, pessoal, bora anotar a operação de hoje, tá? Hoje é dia 16, como vocês podem ver aqui no canto. Então, eu seleciono o dia 16, venho aqui em nova operação. Então, aqui em ativo, eu coloco o nome do ativo, né? Que no caso foi USDJPY, beleza? O resultado da operação, se foi win, loss, break-even, eu coloco win. Resultado financeiro, 1.732,91, tá? Risco retorno 3R e o comentário da operação. Vou adicionar o comentário e já eu volto. Pronto, pessoal, fiz o comentário da operação aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então, o diário estava num fluxo vendedor, o momento atual da minha sessão foi de surfar a pernada de expansão do diário, H1 estava em um fluxo vendedor, deixou um Fair Value Gap de venda, M5 tocou no Fair Value Gap do H1, reagiu, virou para um fluxo vendedor também, diário, H1, M5 estavam vendedores, no M5 tinha um Breaker Block, o gráfico tocou e deixou um candle de intenção, entrei com um alvo em 3 Rs, que era o fundo do diário. Então, pessoal, é basicamente isso, tá? E agora o que falta para anotação é a print da operação. E aqui no TradingView, eu venho aqui, beleza? Nessa câmerazinha aqui em cima, clico em copiar link, ele vai copiar, beleza? E pronto, venho aqui, dou um Ctrl V, pronto, link colado, beleza? Eu venho aqui, clico em mais, ele vai salvar e eu clico em salvar a operação. Pronto, automaticamente está anotada no diário de trade e o mês está ficando lindo. Eu falei, cara, é só ter paciência, cara. Aqui, ó, quando eu tava aqui, eu falei, rapaziada, a gente vai ter mais de 10 dias úteis para abrir a operação, cara. Não adianta se desesperar. É só confiar e continuar seguindo as regras rigorosamente, que é inevitável o sucesso. Consequentemente, vai dar certo se você segue as regras, entendeu? Então é isso. Mês de setembro, por enquanto, tá assim, galera. Mês de agosto foi assim, vocês já sabem, cara, tá literalmente tudo aí registrado, né? Mês de julho, mês de junho,
mês de maio, cara, literalmente tudo aí registrado e o sucesso é inevitável para quem segue o trading plano, galera. Aqui no diário de trade também, galera, tem essa opção aqui, ó, backup manual. Então, sempre que eu faço uma anotação ou semanalmente, eu clico aqui, tá? E automaticamente carrega esse arquivinho aqui. Então, quando tem algum erro, alguma coisa, eu perco algum dado, é só eu clicar em restaurar backup e carregar esse arquivo para dentro da pasta que ele vai restaurar todos os meus dados, beleza? Então, aqui no dashboard, a gente pode ver o desempenho desse mês, beleza? E, cara, quando eu tinha levado loss, só tinha essa barrinha vermelha bem grande aqui. O que que eu falei? Cara, é só confiar no trading plan, que a médio e longo prazo, a curva tende a ser uma curva crescente, porque a gente segue os trading plan, a gente segue as regras. Consequentemente, olha o resultado do mês como que já tá. Antes só tinha um negativo, a curva começou a crescer. Último mês, olha a curva começando a ser crescente, beleza? Últimos 7 dias, curva crescente. Últimos 3 meses, curva crescente. Últimos 6 meses. Cara, é inevitável, pessoal. É inevitável, entendeu? E, cara, depois vai ter mais baixos. Eu vou levar mais losses. Só que, consequentemente, olha aqui, ó. Ó o período ruim. Consequentemente, um período ruim não significa que você não sabe mais operar, que a estratégia não tá mais funcionando. Cara, é apenas seguir o trading plan, que no médio e longo prazo a conta sempre vai fechar, galera. Então, basicamente foi isso o dia de hoje, tá? Dia 16, que foi numa terça-feira. Terça-feira a gente vai ter ainda mais 17, 18, 19, 3 dias, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias operacionais aí. Então a gente vai com certeza buscar mais ótimas oportunidades de qualidade e é basicamente isso. Então, basicamente esse foi o contexto das minhas decisões de hoje, galera, da operação que me deu o take. E, novamente falando, esse resultado diário, ele não importa. Quem me acompanha em mais tempo sabe, cara, eu não ligo para resultado diário. Eu ligo para o final do mês, eu ligo para o final do ano, eu ligo para o médio e longo prazo, porque no final das contas é realmente isso que importa. Se você for ligar para os resultados diários, pessoal, vocês vão ficar loucos, entendeu? Porque, cara, o loss ele faz parte, eu já registrei aqui uma semana inteira de loss, entendeu? Lá no início do canal. Então, cara, faz parte. O loss tá aí, todo mundo leva loss e a gente tem que aceitar e, de fato, continuar seguindo o nosso trading plan. Então, galera, todo dia eu olho os comentários aqui, né? Quero mandar um salve pro Alex. Depois eu vou tirar um tempo pra responder cada um de vocês, tá? Assim que o vídeo sai, eu já venho e respondo os comentários, mas depois que o vídeo de fato já tá correndo aí no ar, vão chegando mais comentários e ao decorrer do dia eu vou respondendo, tá? Mas a atenção principal tá ali depois que o vídeo sai, eu já venho respondendo, tá? Então eu quero mandar um salve aí pro Alex, logo logo eu vou responder ele, beleza? Eu quero mandar um salve pro FTR, pro Matheus, pro Emerson, beleza? Pro Arthur, todos esses estão todos os dias aí acompanhando, galera. Quero mandar um salve pro Misael, quero mandar um salve aí pro Paulo Luiz. O Paulo perguntou aqui que um tempo atrás eu tinha comprado um robô, né? Então, cara, eu deixei o robô de lado, acabou que eu não fiquei mais estudando ele, mas tá ali comprado. Qualquer dia desse, se eu voltar a estudar sobre o robô, eu venho e relato pra vocês aí e dou um feedback, beleza? Mas por enquanto eu não estudei mais e é basicamente isso. Salve aí pro Jonathan, tá? Salve aí pro Jonathan Serpa. Todos esses daqui estão sempre acompanhando todos os vídeos. Eu até falei brincando que eu vou imprimir um certificado para todo mundo que está acompanhando os vídeos aí e entregar para cada um no final do ano, que eu vou imprimir seguidores fiéis que todo dia estão acompanhando. Só quem de fato está acompanhando o canal vai ter acesso a esse certificado, hein, rapaziada? Vou mandar no e-mail de cada um aí de vocês. Bora que bora. Salve pro Kengaceiro, salve pro Victor, salve pro Jonathan, o Eduardo, salve pro Million Fop, salve pro Christopher. Inclusive, rapaziada, o Million aqui fez uma pergunta muito interessante, tá? Cara, eu estou começando no Day Trade agora e seu canal me inspira muito. Tem algum conselho pra me dar? Tamo junto, sucesso pra ti. Cara, eu dei um conselho muito top aqui, tá? Tem muito mais coisa pra falar. Só que se eu ficasse falando, ia dar um texto 5, 10 vezes maior que isso, tá? Então eu expliquei algumas coisas aqui, ó. Quem quiser pode pausar pra ler ou até mesmo caçar esse comentário que foi no dia de ontem, tá? Do Million. Eu respondi aqui algumas dicas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Passei 7 dicas importantes aí. Então é basicamente isso, galera. Salve aqui pro Guimares, um salve aqui pro Abençoado, salve pro Henrique, salve pro Reginaldo, salve pro Natan, Moisés, ó, Moisés tá acompanhando do Japão, rapaziada. Moisés tá um tempão acompanhando aí, eu espero agregar cada vez mais na vida do Moisés, na vida de todo mundo que acompanha aí o canal. Salve pro Júlio,
Salve pro Jean, salve pro Bruno Ferri, Fonseca. Fonseca se inspirou no canal, rapaziada, e criou um canal também no YouTube. Aí, ó, tá soltando uns vídeos muito top, galera. Então vão acompanhando. Então, salve aí pro Shelby, tá? Salve pro Arthur, salve pro Matheus, salve pro Igor, salve pro Opali, salve por Senhor Padua, salve por Vini Rafa. Então, salve pro Leandro, salve pro Prechel. Então, rapaziada, eu quero agradecer todo mundo, tá? Eu não vou ficar me estendendo aqui, logo eu vou dormir, que eu tô bem cansado. Mas, de fato, hoje ou amanhã eu vou tirar um tempo e responder cada um dos comentários que comentaram aí antes, né? Então, é basicamente isso. Todo dia, assim que o vídeo sai, eu já tô prestando atenção ali nos comentários, beleza? Olha o que o Matheus falou aqui, galera. Tenho que marcar presença aqui todo dia. Fiquei uns 4 dias sem ver os vídeos e comecei a sair do plano e fazer overtrading. Assisti o último vídeo lançado, agora é minha primeira regra do plano de trading. É basicamente isso, rapaziada. Ó, quem não acompanha mais aí, ó, vai sair fora do plano. Então, quem tá acompanhando se mantém rigorosamente seguindo o plano todo santo dia e, consequentemente, o resultado vem. E, galera, uma coisa muito top, que lá no meu Instagram, quem me acompanha desde o início do canal, lá dos primeiros vídeos, quando o meu canal era mato, né, que ninguém assistia, muitas pessoas começaram a me seguir no Instagram e, consequentemente, me mandavam mensagem. Então, antigamente, cara, eu não tinha muitos seguidores, então eu conseguia trocar ideia ali, conseguia mandar áudio, conseguia conversar um monte, dar muita atenção. Só que agora eu recebo muita mensagem todos os dias. Então, tipo, eu respondo 5, quando eu vejo já tem mais 10 mensagens pra responder. Então, acaba que eu não consigo acompanhar no dia a dia ali todas as mensagens. Então, tipo, eu vou responder depois de 5 dias algumas mensagens. Mas o pessoal que desde o início me acompanha, me manda mensagem, troca ideia, acompanha meus vídeos desde antigamente, de fato evoluíram muito, galera. E eu acabei de receber uma mensagem aqui, eu vou mostrar pra vocês, de um amigo que tá acompanhando há bastante tempo os meus vídeos e, cara, ele evoluiu demais, e agora aprovou uma conta de $5.000 e já fez o primeiro saque, galera. Olha aqui, pessoal, o Diguinho, ele me mandou mensagem: meu primeiro saque na mesa proprietária. Obrigado por tudo, José. R$ 426 sacados, galera, da mesa proprietária. E, cara, isso é só o começo. E vocês acham que isso é do dia pra noite, da noite pro dia, que é resultado de agora? Não, cara, o Diguinho já tá há muito tempo se esforçando, entendeu? Olha aí, sempre acompanhando, há 2 semanas atrás acompanhando os vídeos, entendeu? Há muito tempo acompanhando os vídeos, tava mandando análise. E, cara, muito tempo acompanhando. Olha aqui, ó. Olha que top esse vídeo, rapaziada. Dia 26 de junho, ele me mandou esse vídeo. Prestem atenção no que ele fala. Há 11 semanas atrás. Pela primeira vez eu tô vendo $120, mano. Vendido nos 2 ativos. Tem que fazer 500 pra poder passar na banca. Na mesa, né, no caso. Ó, ele tava na mesa de 5K na primeira fase. 1.500 pra passar na mesa. Há 11 semanas atrás. Já tava 2 semanas operando. Amanhã vai dar 2 semanas operando. Na verdade vai dar, acho que 8 dias úteis. Vamos. Tô com os alvos aqui, ó. Ó, as marcações. E dia 29 de agosto, rapaziada, ele me mandou essa mensagem, ó, que tinha aprovado a mesa, entendeu? E daí que eu falei pra ele: mano, eu fico muito feliz por você e tudo mais. E falei pra ele: agora já garante o primeiro saque, fica tranquilo. Pra quem me acompanha aí mais tempo e já conhece a minha história, eu já expliquei aqui nos vídeos do canal e tudo mais, eu não opero mesa proprietária, eu opero meu capital próprio. Só que as pessoas que operam mesa proprietária, o que acontece com a maioria delas? Passam na primeira fase, algumas nem passam, né? Vão pra segunda fase e pegam a conta real. E na conta real, o que elas pensam? Elas pensam que, meu, agora eu vou forrar de dinheiro. Só que esse é o pensamento errado, entendeu? No início ele é errado. Quando você já tem múltiplas contas, aí de fato você pode arriscar um monte e tacar o pau nas contas, entendeu? Cara, o primeiro ponto quando você passa na primeira continha ali é garantir o primeiro saque. Cara, faz 1% da conta, fica o mês todo sem operar, mas garante o primeiro saque, entendeu? Isso é o mais importante de tudo, que foi o que eu falei pra ele. Cara, deu um saldo positivo ali, não opera mais, garante o primeiro saque.
Porque as pessoas vão nessa de, eu quero fazer muito dinheiro, e tipo, por exemplo, elas fazem 1, 2, 3% e não tá bom pra elas, e elas tentam buscar mais e consequentemente acabam voltando pro 0 a 0 ou até mesmo quebrando a conta. Isso acontece inúmeras vezes e muitas pessoas me mandam mensagem no Instagram que aconteceram isso, entendeu? Então, cara, se você hoje tá nessa situação, garante o primeiro saque e depois você pode buscar mais dinheiro, mas o importante é garantir o primeiro saque, que é, cara, fazer o mínimo ali pra sacar. E hoje, pessoal, depois de muito tempo ele me acompanhando, dia 16 de setembro, ele fez o primeiro saque. E, cara, é só o começo, entendeu? É só o começo. E eu tenho certeza, galera, que ele vai ter uma carreira de trader de sucesso, porque ele está fazendo certo, ele está seguindo as regras no dia a dia. Eu falei aqui, ó, parabéns pelos resultados, irmão. Fazendo certo, mais cedo ou mais tarde, o jogo vira. Porque, cara, é literalmente isso, entendeu? Não tem mais que isso, galera. Então é isso, pessoal. Vocês têm que tirar da cabeça de vocês que vocês conseguem controlar o mercado financeiro, que eu consigo controlar o mercado financeiro. Ninguém consegue, cara. A gente só tem as probabilidades ao nosso favor, entendeu? E a matemática também. Então, o que que a gente tem que pensar? Beleza, se eu não posso controlar o que o gráfico vai fazer hoje, o que que eu posso controlar? As minhas atitudes. Quando entrar, quando sair, por que entrar, por que sair, entendeu? Quanto arriscar, quanto vai ganhar, quanto vai perder. Essas atitudes a gente tem controle, entendeu? Clicar no mouse, a gente tem controle. O que que a gente não tem controle? Depois que clica no mouse, querer que o mercado suba ou querer que o mercado caia. Cara, não adianta você rezar, não adianta você querer implorar, chorar, fazer qualquer coisa. O mercado não vai obedecer você, entendeu? O mercado vai fazer o que ele já tinha que fazer. É um algoritmo. Ele vai fazer o que ele já tinha que fazer. Você apenas está ali no meio flutuando junto. E, consequentemente, vai colher algum resultado. Se você está seguindo seu trading plan, a médio e longo prazo o resultado é positivo, entendeu? Se você está fazendo cagada, não sabe o que seguir, não tem o que seguir, consequentemente, a médio e longo prazo o resultado é negativo. Então, foquem nas suas atitudes diárias. São as suas atitudes diárias que vão garantir o seu sucesso no trade. Para você que tá me conhecendo agora, cara, tem mais de 160 vídeos onde eu faço literalmente todos os dias as mesmas coisas. Eu sento no gráfico, eu não sento com o pensamento de eu vou fazer dinheiro. Eu sento com o pensamento de eu vou seguir o meu trading plan, eu vou seguir as minhas regras. O dinheiro é uma consequência de eu estar seguindo certo as minhas regras. Se eu estivesse fazendo cagada na frente dos gráficos, eu já estaria com ansiedade, eu já estaria com overtrade, eu já queimaria a minha conta. Mas como eu sigo as minhas regras rigorosamente no dia a dia, deu a operação eu entro, independente do resultado, se é take, stop, eu apenas abro uma operação no dia, fecho o gráfico e venho no outro dia. Não deu a operação, eu fecho o gráfico e venho no outro dia, e no outro dia eu faço literalmente a mesma coisa. E no médio e longo prazo a conta vai fechar. Então é isso, pessoal. Vão acompanhando aí os próximos vídeos, beleza? Eu vou dormir que eu tô cansado. Quinta-feira o cara vai lá instalar a internet, então a partir de quinta já vou começar a operar lá do novo apartamento. Vão acompanhando como que vai ser esse novo ciclo na minha vida, entendeu? De qualquer forma eu vou deixar tudo, absolutamente tudo registrado 24 horas por dia aí pra vocês, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou dormir. Há mais de 5 meses eu faço isso, 100% na transparência, quem me acompanha aí já sabe, entendeu? Então é isso, galera. Se você conheceu o canal através desse vídeo, cara, assiste os vídeos anteriores, tem uma playlist aí no meu canal, né, que tá escrito lá mentalidade. Qual que é o meu objetivo com essa playlist? Eu comecei a postar vídeos recentemente lá, onde eu vou fazer o quê? Eu vou soltar 3 playlists que são os 3 pilares que um trader deve seguir para ter sucesso. Se um trader iniciante começar a assistir aquela playlist agora, né, quando eu finalizar ela, ele vai literalmente ter todo o conhecimento necessário para vencer e viver de trade, entendeu? Não vai precisar de curso, não vai precisar de mentoria, absolutamente todo o conteúdo vai estar lá. Entendeu? Que um trader precisa para viver do mercado e de fato vencer. Impostos, mentalidade, gestão, estratégia, literalmente tudo eu vou soltar lá na playlist, entendeu? Só que daí agora eu tava me mudando para um novo apartamento, como vocês sabem, e agora quando eu ajeitar tudo ali 100%, eu vou começar com foco novamente em postar os conteúdos lá, entendeu? Então vamos acompanhando.
mas já tem 2 vídeos lá na playlist de mentalidade que são extremamente cheios de conteúdos, riquíssimos de conteúdos que valem ouro, às vezes conteúdos que você não viu em nem mentoria e nem curso, entendeu? Às vezes tem mentoria aí de 5, 10, 15, 20 mil que não vai falar sobre isso, entendeu? Então, é literalmente tudo que eu passo aqui é o que você precisa para viver do mercado. Eu vivo do mercado e eu não faço nada além do que eu gravo aqui, entendeu? Tá tudo aqui registrado, então só vão acompanhando aí. Prestem atenção, coletem os conteúdos que realmente agregam na sua vida. E é isso. E novamente falando, não levem como uma verdade absoluta o que eu faço. É o que funciona pra mim e eu apenas deixo aqui registrado, tá bom, galera? Então é isso, galera. Vão acompanhando como que vai ser a semana, vão acompanhando os próximos vídeos, vão acompanhando os vídeos anteriores também. Se precisarem, assistem algum vídeo aí 1 milhão de vezes até fixar na sua cabeça o conteúdo que realmente funciona, beleza? Vou deixando o vídeo por aqui. Me siga lá no Instagram, fxjoseg, tá? Dê o like aí no canal, deixa os feedbacks aí no comentário, tá? Ah, José, eu queria ver sobre isso, você poderia trazer sobre isso e tudo mais. Enfim, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, rapaziada. Vão acompanhando. Valeu, obrigado a todo mundo que tá aí dia após dia acompanhando. Eu fico muito feliz e gratidão eterna por vocês. Bora que bora. Eu espero um dia poder encontrar cada um de vocês que tá me acompanhando fielmente dia após dia. Bora que bora. Valeu.